Ser ou beber, eis a questão. Foi a partir desta premissa que nasceu um projeto peculiar e curioso que 3 atores estão a levar à cena no Bar A Barraca do Teatro Cinearte em Lisboa. São eles Isabel Guerreiro, Sérgio Moura Afonso e João Ascenso, que é também um encenador. Tenho hoje comigo a Isabel e o Sérgio, que formam, juntamente com o João Ascenso, a Sociedade Anónima de Atores Quase Sóbrios. Muito bem-vindos à RDP Internacional. Isabel, costuma-se dizer que não se deve beber em serviço. Porém, esta peça me parece pedir exatamente o contrário. É verdade. As regras são para ser quebradas. E é isso que nós fizemos. Bebemos em serviço. E não bebem pouco, ao que sei. Depende da noite. Exato. Então contem-me lá como é que começou esta aventura e como é que ela prossegue em palco e termina todas as quartas-feiras. Às 10 da noite, começa, depois de terminar, a gente não sabe. Se terminar é sempre difícil. Conta lá, Sérgio, como é que foi? Conto com todo o prazer, já que tu não consegues. Bom, esta proposta surgiu, curiosamente, de uma reportagem da Time Out, que relatava um grupo americano que se chama Drunk Shakespeare. Por curiosidade, a Isabel falou comigo na altura, começámos com outro espetáculo, com a Alice, o outro lado da história. Fomos investigar o que era, não há muita informação, mas depreendemos muitas das coisas a partir daquilo que encontramos, porque eles, e fazem-no muito bem, porque o segredo é a alma do negócio, eles guardam muito bem esse tesouro. Guardam dentro de alguma garrafa, provavelmente. Muito provavelmente. É barril mesmo, é mesmo king size. Então adaptámos isto à nossa medida, ou seja, nós sabemos que eles fazem 90% do espetáculo é improvisado, 10% a partir do texto original. Texto original de Shakespeare. De William Shakespeare. Exatamente. De que? Do Hamlet? Bom, ou nem por isso? Não, nem por isso. Eles, na verdade, têm a felicidade, na minha opinião, de privar com o Shakespeare desde muito novos, não é? Assim como o Shakespeare está para os ingleses e americanos e afins, como nós temos o Gil Vicente. Se bem que o nosso Gil Vicente é muito maltratado em comparação com o Shakespeare nos países anglo-saxónicos. O que é que sucede? Sucede que para eles aquilo é tudo muito normal, eles conhecem quase todos, se não mesmo todos os textos de Shakespeare, e todas as noites eles podem fazer um texto diferente. Portanto, todos eles conhecem as histórias Tito Andrónico, entre outras, medida por medida, e portanto escolhem na noite qual é que vão fazer, o público já as conhece e estão preparados para isso. No nosso caso, e também primeiro porque nos debatemos sobre se queremos fazer uma coisa portuguesa, quais é que seriam os autores mais conhecidos e os mais apelativos para o público. E, infelizmente, não encontramos. Quer dizer, autores bons, são muitos. Agora, que pudéssemos, desta forma... Encaixar e brincar também com isto e tornar apelativo para as pessoas. Porque a premissa é fazer Shakespeare. E, na verdade, escolhemos 3 textos de Shakespeare que as pessoas, mesmo que seja só pelos resumos ou porque ouviram falar, conhecem. Que é o Romeu e Julieta, Otelo e Hamlet. Falar de, talvez, Sonho de uma Noite de Verão, o Rei Lear já é sempre um universo... mais estrito. Sim, e as tragédias históricas, então, nem falar. O Romeu e Julieta é o mais universal de todos. É o mais de todos, sem dúvida nenhuma. E pronto, nós escolhemos esses 3 textos para podermos brincar também com eles, se bem que nós fazemos exatamente o oposto, ou seja, temos 90% do texto original e 10% de improviso. Porque o improviso não é de todo a nossa praia. Respeitamos muito quem sabe fazê-lo, quem o faz, mas não é a nossa praia. E quem o faz bem, como há muitos dos vossos colegas. Isabel, e onde é que entra a bebida aqui no meio disto tudo? Porque vamos partir então do ser ou beber, eis a questão. Há o ser ou não ser, eis a questão, sim. Mas aqui o segundo ser é substituído pela palavra beber. Beber. Eu quando vi... E não é eufemisticamente. Não, francamente. Eu, quando li a reportagem na Time Out, foi o que me surpreendeu, porque Shakespeare já se fez de todas as formas e mais alguma, não é? E o que me surpreendeu na altura, e depois fui ver alguns vídeos antes de falar com o Sérgio e com o João, é o desafio de fazer o autor que é, mas não estando nas tuas totais capacidades. O que para um ator, nós já somos inseguros por natureza, não é? E ainda teres o fator álcool a toldar as ideias, pensei, isto é um desafio incrível. Ou seja, de gente louca, mas não é um desafio incrível. Não é chá. Não é chá. O que é que vocês bebem? Vodka. Só vodka.
Não fazem misturas. Não, há limites. Que seria, já não temos idade para que seria pior. Seria muito pior. Não, é vodka e algumas delas, algumas das vodkas até estão puras, outras estão traçadas com sumo, mas sim, o álcool está lá na mesma. E o desafio foi exatamente esse, foi fazer o autor que é, eu já tinha feito, o Sérgio também, o João também tinha um grande conhecimento do autor, que era conseguir fazer aquele texto na íntegra como ele é, mas com as ideias assim um bocadinho... Na íntegra, entenda-se a narrativa, ou seja, nós não desviamos da história. Claro Sim. que ele está muito cortado o texto. Claro, obviamente. Fomos aos quadros principais para Digamos que extraíram a carne e deixaram ficar os ossos. Sim. Sim. O que nós fizemos foi um... Tem lá alguma xixa também, mas Tem. E muita vodka. Quem não conhecer a história de Romeu e Julieta, ou quem não conhecer a história do Otelo ou do Hamlet, quando vai ver o espetáculo, ficas a perceber a história, que tem princípio, meio e fim. Não sai defraudado, isso não. Não sai. Não há, de repente, a história da Maria Albertina que está ali, que namora com o João. Não. É Romeu e Julieta. É o Hamlet. É exatamente o texto original. Nós não inventamos. Só que pode-nos escorregar um pezinho de vez em quando. Não é? Ou seja, deixa-me fazer a seguinte pergunta. Vocês, quando entram em palco, neste caso para o bar, a barraca do Teatro Cinearte em Lisboa, Sim. já vão toldados? Não. E saem toldados? Um de nós sai. Um de nós. Deixa-me explicar. Isto me parece, à partida, parece um pouco leviano, não é? É juntar o útil ao agradável. Pessoas que gostam de estar umas com as outras, a conversar e a beber uns copos e de repente e também fazem teatro. Não é só isso. Isto insere-se dentro de um propósito do teatro-jogo, como é o teatro do improviso também. Ou seja, há um jogo inerente a isto tudo, um jogo ligado, neste caso, ao álcool, porque concordamos com uma das premissas deste grupo americano, que, por um lado, fazer Shakespeare de uma forma diferente, noutro ambiente onde as pessoas não estão habituadas a ver, neste caso num bar. Ou seja, portanto, não é aquele palco tradicional, nem algo mais intimista? Não, de todo, mesmo, de todo. Fazemos em restaurantes, fazemos... o desafio é fazer isto em qualquer sítio onde se insira dentro do... Lá está, um bar, um restaurante, uma discoteca, até, quem sabe, com este público-alvo. E depois tem este outro lado, então, que há um jogo ligado ao álcool. Ou seja, todas as noites nós sorteamos, temos estes 3 textos, como eu te dizia, e sorteamos um dos textos. Não estamos preparados para o que vai sair. Estamos preparados, sim, porque ensaiámos as 3 peças. Está tudo dividido. Temos um grande charriot com imensas peças de roupa, uma mesa enorme cheia de adereços. Portanto, estamos preparados para o que der a ver. Depois é, então, o segundo sorteio do Feliz Contemplado da noite, entre os 3, que será o tal que será o castigado, que terá que beber durante o espetáculo, amando de uma personagem que é escolhida na altura, que é a rainha. Nós temos o rei e a rainha também escolhidos do público na altura. Mas que é comum às 3 peças. Comum às 3 peças, exatamente. Que tem um papel muito ativo também durante o espetáculo, ambos. Portanto, a rainha decide, quando o ator não está, quando a cena não foi do seu agrado, ou quando acha que ele precisa de estar um pouco mais alegre, esse feliz contemplado, que também é sorteado nessa noite. Ou infeliz contemplado. Depende da perspectiva, exatamente. Nós ficamos muito felizes. Esse feliz contemplado, a toque de uma campainha na mesa da rainha, tem que se dirigir lá e beber um shot. Ele tem 9 shots para beber durante a peça toda. E quanto tempo é que leva a peça? A peça, no todo, com um intervalo, leva 2 horas. Porque depois tem outros jogos, pelo meio, lá está os tais 10% de improviso, que nós temos alguns E há muita interação com os espectadores? Bastante. E esse é que é também o fascínio. Os espectadores, há muitos que se retraem, que não gostam muito de ser, entre aspas, incomodados. Bastante. Especialmente com este contacto direto, não é? Tocar-te lá. Não há aquela barreira invisível da quarta parede que os protege. Eu lembro-me do grupo catalão, os Fura del Baus, que fazem muito este jogo também de cénico. Há pessoas que não concordam com aquilo que vocês fazem ou que acham que vocês estão a ultrapassar a linha do limite. Eu vou-te... Isto agora vai ser muito complicado a ser politicamente correta, mas... eu também há muitas coisas que os meus colegas fazem que eu também não concordo e não lhes vou lá bater à porta a dizer que não gosto. E eu acho que no nosso trabalho não há limite. Porque se houvesse limite, não haveria uma série de histórias que há hoje em dia, até a nível de cinema,
Porque se houvesse Eu limites... estou a falar, não há limite, não é em relação a esta peça, é em relação ao vosso trabalho Em relação ao nosso artístico. trabalho, e isto é um trabalho artístico, como outros Enquanto qualquer. ator, enquanto ator. Como outros qualquer. Eu poderia estar a fazer um espetáculo, a esponjar-me na lama e a pintar-me de tintas fluorescentes, ou estar a fazer Shakespeare a beber shots de vodka. Eu não vejo arte, eu não vejo limites na arte. Nenhuns. E acho que esta ideia, sendo uma ideia de sucesso que está em Nova Iorque, que está em Londres e agora Há quantos em anos? Portugal, Há muitos anos em Nova Iorque. Em Nova Iorque está há 5 ou 6, em Londres penso que um bocadinho menos. E os de Londres fazem vários festivais pela Europa. Foi um amigo nosso que os descobriu na Holanda, no Fringe, acho eu. Fringe, sim. E que nos mandou, tipo, olhem, eles Vejam isto. também existem na Europa. E é provável que existam mais grupos, não faço ideia. Nós somos os pioneiros em Portugal, sem dúvida, e eu acredito que provavelmente daqui a, sei lá, 10, 15 anos isto será uma coisa mais corriqueira. Claro que eu sei que há colegas que pensam, está bem, bebem em álcool e cena e tal. Há sempre o preconceito, e quem avança com ideias pioneiras é sempre vítima do preconceito, mas a mim não me chateia nada. Mas há preconceitos e há limites que, por vezes, são ultrapassados, nomeadamente quando há cenas de nus, em cinema ou no teatro. Sim. Vocês encaram isso de uma forma natural ou é algo que vos retrai um bocadinho? A mim não me retrai de todo, até porque, como sabes, fiz a Alice e tinha cenas em que estava despida. Não... Eu ia dizer uma frase muito feia. Eu trabalho o meu corpo. E o meu corpo vai desde os pés até à cabeça, independentemente se está tapado, se está destapado. Nós tentamos passar realidades a quem nos vê. Mas só se o texto justificar. Claro. Acho que... O gratuito, não. O gratuito não, mas isso sem nada, não é? A piada gratuita é feio, o no gratuito é feio, a tragédia gratuita é feio, tudo feio se for gratuito, se for justificado. E neste caso sem dúvida, é este o intuito, é perceber até que ponto é que uma pessoa consegue levar um espetáculo até ao fim, toldado pelo álcool, e os outros dois são o apoio dele. E já agora o limite também desse álcool, dos efeitos dos vapores etílicos, são totais ou chegam a uma determinada altura, vocês, mesmo que não tenham ingerido os 9 shots, acham que devem ficar por ali? Ainda não chegamos a esse ponto, felizmente. Nunca tivemos esse... Mas, naturalmente, nós temos sempre... Conversámos muito sobre isso. Temos sempre alguns truques para nos defendermos, claro que sim. Se acharmos que estamos a atingir um ponto que depois vai ser perigoso mesmo para a saúde... O ponto de não retorno. O ponto de não retorno, precisamente. Temos alguns códigos entre nós. Já aconteceu uma vez, salvo erro. Foste tu, Isabel, que fui eu feliz contemplado aquela noite e a Isabel foi-me roubar um shot. Sim, porque percebi que ele já estava mais... Entrou no jogo que estava a acontecer naquele momento. E o espectador, para ele, se bebe bom, se bebe bom. O espectador é convidado também a ingerir? Também. O Especialmente no público princípio. é recebido com um brinde. É o welcome drink, nós é um oferecemos. shot. Welcome traçado. Sim. Nós oferecemos um vodka laranja. Um vodka laranja a toda a gente, exato, ou limão, ou o que for naquela noite. Para as pessoas brindarem connosco antes do espetáculo começar. E não é crescido ao preço do bilhete? Não. É oferta. Portanto, é uma oferta. É oferta. E, aliás, há aqui um bocadinho aquele conceito do café-concerto. Nós só não fazemos a parte do concerto, porque as pessoas podem estar a consumir, no caso da barraca, a consumir bebidas no bar. Temos uma forma interessante de se pedir o que quiser para a mesa sem estar a incomodar o espetáculo. Temos uma vela acesa em cada mesa quando queres pedir. Sopras a vela, o empregado vem, dizes o que é que queres, é um sinal, acender a vela, é um sinal, para não haver aquela coisa, faz favor e tal. E nós fizemos outro espetáculo que vamos repetir no dia 28 deste mês. De fevereiro. Num restaurante em Alfama, que é o Madeira Pura. E aí fizemos com jantar. As pessoas não estavam a jantar durante o espetáculo, claramente, estavam antes, mas isso criou um ambiente muito interessante antes do espetáculo e as pessoas já estavam muito envolvidas e nós também lá estávamos e estávamos a jantar com elas e não sei o quê. Depois, claro, saímos um bocadinho para voltar, que isto até implica alguma concentração e algum discernimento antes de começar. E isso cria um ambiente muito engraçado, porque as pessoas estão muito mais soltas e muito mais abertas àquilo que depois nós fazemos e é muito divertido, porque na realidade é muito divertido. E exatamente o que é que se pretende com esta peça? Boa pergunta. Por um lado, na minha opinião, e foi por isso também que encarei este desafio de forma muito positiva, desafiar as regras.
Certo. Eu estava a ouvir há pouco a Isabela falar e estava a pensar, se retirarmos realmente o elemento do álcool, o espetáculo funciona na mesma. Não acrescenta muito mais do que aquilo. Agora, como é feito num bar, e quando nós lemos as tais premissas do grupo americano, entendemos que, como eles dizem também, à época no Globo, as peças passavam-se durante a tarde inteira. Não é? Do Globo, que é um teatro na Inglaterra, no tempo do William Shakespeare. Exatamente. Na época isabelina. As pessoas passavam lá a tarde inteira e eram Não sou assim tão antiga. E eram convidadas. Era de Isabel I. Exato. Tu já és a terceira, desculpa. Pelo menos. Ou 20ª, vá. As pessoas naturalmente levavam farnel e eram convidadas a comer e a beber enquanto assistiam ao espetáculo. Todas elas, do povo à nobreza. Portanto, isto encaixa, parece-me muito bem. Aliás, é uma forma, o desafio para mim é tentar retirar realmente do palco, do lado conceptual que estamos habituados e ver os mesmos textos, atingir novos públicos que se calhar não iriam assistir ao Romeu e Julieta, a Hamlet ou ao Otelo, talvez se não fosse desta forma. Sabes que é curioso que na época, li isto há uns tempos atrás, o Globo, quando foi construído, dividia-se entre espetáculos de teatro e lutas de ursos. Portanto, não podia ser, os próprios atores da companhia eram peritos, eram acrobatas, bailarinos, faziam esgrima. Estamos a levar os animais que temos em casa e criar uma... O conceito de espetáculo não é que tenha sido adulterado, foi modernizado. Mas foi transformado. Foi transformado, é verdade, e nós estamos a tentar buscar um pouco este teatro ritual, esta coisa mais medieval quase, digamos assim, de envolver o público com o jogo. Mas hoje em dia não é politicamente correto dizer que se deve beber até uma determinada situação, não é? Para não passar... Um caso muito recente, as meninas da Fórmula 1 que iam para... Exatamente, as meninas do pitline que agora exatamente, que iam com as bandeirinhas juntamente no início da corrida ao lado dos corredores. Foi retirada essa parte do espetáculo. Que é uma pena. Porque há esta história do assédio, do Weinstein, que vem dos Estados Unidos. Eu não posso falar muito, porque eu, quando era uma miúda nova, fiz pitline na Fórmula 1, ali no autódromo de Marlboro, e nunca me senti assediada, for de maneira fosse. Claro que nós nos sujeitamos quando fazemos esse tipo de trabalhos, há alguns olhares, há algumas coisas, é perfeitamente normal. Mas as meninas sabem ao que vão. Exatamente, claro, nenhuma de nós... Eu fui hospedeira durante muitos anos e, obviamente, uma hospedeira tem que ter uma mulher com minimamente bom aspecto e, enfim... e nós sabemos ao que vamos. Portanto, essa história do assédio tem duas medidas. Então conta-me, há o caso, por exemplo, da Catherine Deneuve, que veio dizer que há um falso moralismo. Aliás, não é consensual, efetivamente. Não é de todo. Isto nos Estados Unidos é uma coisa, na Europa é uma coisa diferente. Qual é que é a tua opinião enquanto atriz e enquanto mulher? É assim. Eu acho que o assédio... nesta profissão, nas outras não sei, não as tenho, mas nesta profissão pode muitas vezes ser confundido uma abordagem mais arisca com assédio. E são coisas diferentes. O que é que tu entendes por abordagem mais arisca? Sei lá, uma abordagem mais arisca é normal. Nós, entre colegas, e as horas que passamos juntos e a intimidade que criamos uns com os outros vai além do que, se calhar, o bancário que tem a colega Mas, Isabel, do banco do lado. Não é? As atrizes não se queixam dos colegas, a maior parte das vezes. Alguns sim. Outros queixam-se a maior parte das vezes dos produtores ou realizadores, ou seja, daqueles que têm poder de decisão. Queres trabalhar comigo? Queres ser famoso? Então olha, tens que te sujeitar. É isso. Eu tive há muitos anos uma experiência algo desagradável dentro desse contexto. No teatro? Não, nem televisão. E na altura estava a fazer televisão e era muito nova, tinha 21, 22 anos, não sei bem. Então foi há muito pouco tempo. Foi mês passado. E na altura isto já era um meio complicado, e mais ainda agora, não é? Mas na altura já era um meio complicado, e sim, é normal que surja de um colega mais velho que tem algum poder de decisão, e tal, quer jantar? Pronto. Depois há aquelas pessoas que são assim, não percebem que o jantar pode ser uma coisa normal ou não. E eu na altura se calhar é mais do que comer uma simples refeição. Exatamente, do que comer um prego. E eu percebi na altura que se calhar se eu fosse àquele jantar,
havia coisas ali que iam mudar. E a minha opção foi não ir. Prejudicaste a tua carreira por causa disso? De alguma forma, sim. De alguma forma, sim. Nunca mais tiveste outra oportunidade? De jantar com essa pessoa? Não. Felizmente, não. Não, percebeu a resposta e percebeu o recado, não foi? Percebeu, até hoje. Aliás, não me dirijo palavra, é um colega e não me dirijo Portanto, palavra. é homem e está vivo. Sim, está. Está, uma brilhante carreira no teatro e na televisão. A mim não me chateia Começa por nada. letra. Estou a brincar. Olha o que eu digo. Não. A mim não me chateia nada. Tu foste ver lá há muito pouco tempo. A mim não me chateia nada. Começa um cerco a apertar-se. Foste ver há muito pouco tempo. A mim não me chateia nada esse tipo de abordagens, obviamente. Não é? Eu posso me virar para qualquer colega meu e dizer vamos jantar, e vamos jantar sem problema nenhum. É o intuito com que se faz. E claro que... E também há o contrário, atenção. Não são só eles que assediam as meninas também assediam os homens. Não venham cá com moralismo. Que os homens... Nunca me aconteceu, Germano. Nunca me aconteceu. Pronto, olha. Eu não sei se teremos aí a ironia de dizer que temos Queres que eu te pena. convido para jantar? Para poderes dizer que já uma colega te convidou. Nunca me aconteceu. Pronto, depois janto contigo, Sérgio, um dia destes. Quarta-feira antes do espetáculo. Coitadinho, é assim. E antes das bebidas. E antes das bebidas, exatamente. Mas pronto, eu acho que esta história do assédio também vai um pouco do que nós nos permitimos. É a minha opinião. Eu sei que é um bocadinho dura, mas é esta a minha opinião. Se abris a porta mais do que é suposto, provavelmente metem-te o pé. Outra crítica que fazem às atrizes que hoje têm 50 ou 60 ou mais anos Não é o meu caso. é que não, porque graças a Deus, ainda não. e hás de lá chegar, graças a Deus, pelo mesmo motivo, mas quando tinham 20 e poucos anos, elas não se queixaram. Ou seja, porquê é que não denunciaram as situações na altura e o vêm fazer 40 anos depois? Se calhar deu jeito. Não sei. Não vou estar a julgar. Lá está. Eu não julgo nada, na realidade. Sei lá, se calhar era outra época, se calhar não se falava dessas coisas. Não faço ideia. Era tabu? É provável. Dentro da vossa profissão, Sérgio e Isabel, há coisas tabus que não se devem falar? Entre nós, colegas? Não, entre o público e há coisas que ficam na suspeição, mas de que não se fala, que não se abordam. Sim, especialmente se souberes de alguma coisa, de algum facto escabroso sobre algum colega. Naturalmente, para mim é o único tabu. Ou seja, posso ter essa liberdade com os meus amigos mais próximos, com a família. Mas, naturalmente, conversar. Claro, mas tirando isso, e já aconteceu, algumas pessoas menos chegadas, por brincadeira, tentarem saber deste ou daquele, que são meus conhecidos, e naturalmente não há problema de estar a desvendar a vida privada das pessoas. E às vezes pode ser só um caso banal, sobre uma separação, quer que seja, não tenho nada a ver com isso. Porquê que, na tua opinião, as pessoas, por vezes, dão muito mais valor à vida privada e ao extra-artística do que propriamente àquela para a qual vocês vivem? Antes de mais, é uma questão de educação, infelizmente. Ou seja, continuamos sem uma política de educação que venha desde as bases, em que ensinem as crianças a ir ver teatro. Não é só levá-las, é que as ensine a ir ver teatro, desde ter idade. Começa por aí. Depois tem a ver com os meios de comunicação. Nós aproximamos-nos, se calhar na última década, aos tabloides ingleses e ao sensacionalismo. E isso lhe interessa às pessoas. É uma forma fácil de vê-los. As pessoas todos conhecem. Dou-te um exemplo. Amanhã, quarta-feira, dia 14 de fevereiro, vamos ter... Porque estamos a gravar dia 13 de fevereiro, para quem vir isto num dia que não seja o dia 13 de fevereiro. Mas isto foi gravado. Pois já percebi. Vamos ter um convidado especial, porque para além de nós os três temos sempre um apresentador do espetáculo. Habitualmente é o Paulo Cintrão, um colega nosso. Temos o Ricardo Caritas, que também já foi nosso convidado. E amanhã teremos o André Nunes. Uma cara muito conhecida da televisão. Bastante. Eu e o André somos muito amigos há muitos anos, trabalhamos na barraca durante muitos anos. É como se fosse um irmão para mim. E naturalmente já houve algumas situações do André, e eu acompanhei a ascensão dele, estávamos juntos nessa altura. E esta curiosidade das pessoas de saber... Eu lembro-me dele ficar muito, muito ofendido quando um dia o fotografaram a saída do hospital com a mãe, por exemplo. As pessoas, quando anunciámos o André, muitos me disseram, conheço. E se eu perguntasse, eu não faço isso para não estar a envergonhar as pessoas, mas se eu perguntasse, então o que é que viram de teatro dele, vão dizer nada, nunca ouviram. Conhecem-me das revistas e da devassa.
não é? E das novelas também. Naturalmente, das novelas. Neste caso, das novelas. Agora, outro ator qualquer que seja, se calhar que não tenha tanta participação em novelas, ou que não entre pela casa adentro das pessoas, como costuma dizer, que as pessoas reconheçam de alguma coisa, ainda assim, perguntar, então, mas conhece o que é que já viu? As pessoas não conhecem, porque, lá está, as pessoas não têm essa prática, nem educação, desculpem o termo, não têm essa educação para ir ao teatro e para conhecer as pessoas, a coisa que existia antigamente. E eu, felizmente, posso dizer que ainda sou do tempo em que apanhei com esses resquícios. Uma sensação fantástica que se passou comigo na primeira digressão que eu fiz com a Barraca ao Brasil. Passámos lá um mês e terminámos a digressão. Com o Maria do Seu Guerra, sim. o Orlando Costa, etc. Exatamente. E terminámos a digressão no Rio de Janeiro. Ora, os espetáculos lá são às 7 da tarde e as pessoas vão jantar a seguir. E nós também fizemos o espetáculo e fomos jantar a seguir. Levaram-nos a um restaurante onde metade tinha estado a assistir ao espetáculo e quiseram cumprimentar-nos e dar-nos os parabéns. E é uma sensação muito agradável de reconhecimento. Não é o reconhecimento das revistas ou o que quer que seja, das pessoas saberem, olha, lá vai aquele. Não é isso. É o agradecimento. Fui ver o espetáculo, gostei imenso. Ou não gostei nada, não interessa, mas pelo menos o reconhecimento de que... Mas foi ver. De que foi ver, exatamente. Aliás, isso. deixa-me dizer-te que uma coisa muito interessante, quando eu vou ver uma peça de teatro, ou porque é amigo, ou porque é conhecido, ou porque eu já entrevistei, ou por simples curiosidade de ver um ator ou uma atriz em palco, tenho por hábito depois ir cumprimentá-los. A primeira coisa que os atores dizem não é o gostaste ou não da peça, é obrigado por teres vindo. Exatamente. Sim. E há que agradecer. Nós ficamos realmente gratos quando temos público. Porque, e agarrando no que o Sérgio estava a dizer, hoje em dia é notícia nas plataformas na internet. Vou dar um exemplo. É notícia uma pessoa, uma figura pública, a fazer tranças no cabelo, mas não é notícia um espetáculo de teatro. É notícia... E quem diz tranças no cabelo estás a ser muito simpática. Não. Estou a falar num caso que aconteceu. Não, infelizmente, porque às vezes... É verdade, a atriz... Faz uma tatuagem e é notícia. Exato, fiz uma tatuagem não sei aonde, com 2 centímetros e é notícia. Mas eu, como produtora de alguns espetáculos que faço, nomeadamente deste, que juntamente com o Sérgio fazemos os dois a produção, e digo isto sem o mais pequeno medo de retaliação, seja do que for, porque já sei o que é que a casa gasta. Que a semana passada enviei informação, tal como para ti, deste espetáculo para mais de 20 órgãos de comunicação social e obtive 3 respostas. Algo que se passa neste país de muito estranho. De muito estranho. Não sei quantas, teve uma criancinha que teve um nariz entupido no dia em que nasceu e esteve na incubadora, e isso é 3 páginas de uma revista. Como assim? Como é que isto é notícia? Não só estão a explorar, porque 90% dessas notícias não são da fonte direta, são delírios, de fontes fidedignas que não existem. Próximas. O Catano. Ok, eu tenho amigos em muitas revistas e sei como é que funciona. E sei que quando não há, o editor começa aos gritos 2 dias antes, pessoal, arranjem-me coisas para meter. E inventa-se. Um ator qualquer, uma cantora, não pode sair à noite e beber um copo a mais. Não pode. Porque se apanhado na rua, não sei o quê, é notícia durante 2 meses e meio. Então se agredir o fotógrafo, melhor ainda. Está espetacular, isso aí dá pano para mangas. Ou seja, nós estamos com os valores invertidos. A comunicação social deveria fazer serviço público, não só os canais da Antena 1, da Antena 3, da RTP, etc., mas também os outros, porque é esse. Eu só posso falar por mim. Claro, não, mas é esse, e tu sabes o código deontológico. E aqui tens as portas abertas, aqui como sabes. sabes. Tu sabes o código deontológico do jornalismo e o que se faz hoje em dia não é jornalismo em Portugal, de forma alguma. É uma coisa aproximada? Nem aproximada. É estar a escavacar a vida das pessoas, quando grande parte daquilo que sai não é real e quando aquilo que realmente deveria ser falado, porque é isso que vai influenciar depois a cultura do público. E o público acha muito mais graça saber a cor das cuecas da Fanny do que há 3 tontos em cena a fazer Shakespeare. Ok, nós bebemos copos, mas estamos a fazer Shakespeare, estamos a fazer um dos maiores... Mas bebem copos por obrigação profissional e depois há uma intenção e não claro que sim, há uma intenção. Um mero divertimento. Não é uma coisa, os atores são boémios, são isto, depois somos, felizmente, mas isto é sério. Alguma imprensa pode destruir a carreira de um ator? Pode. Já aconteceu? Em Portugal? Eu acho que não tem assim tanta força, honestamente. Desde que acabaram os críticos de teatro... Não, calma. Mas ainda existe. Ainda existem. Sim, existem, mas deveriam ser...
Não vou dizer. Não vou dizer. E mais imparciais. Exato. Mais imparciais. Porque depois... Depois entra em função o amiguismo, a amizade. O amiguismo existe sempre, não é? Mas quando tu tens peças em cena e nós vemos isso sempre que há aquelas nomeações anuais das 5 melhores peças de teatro, não sei o quê. Ou os Globos de Ouro, por exemplo. Já nem vou para esse campo, porque esse campo então, enfim. Estou a falar de teatro só. Porque grande parte das premiações que se fazem em Portugal, o teatro nunca é contemplado, excetuando nos Globos. Nem na Sociedade Portuguesa de Autores. Está bem, mas isso aí... Tem por obrigação, não é? Remédio tem eles. Agora, é muito estranho nós assistirmos nós a lermos em vários meios de comunicação social as 10 melhores peças anuais e às vezes não coincidem sequer uma. Uma. Tens 10 em cada um deles, ou 5, vá lá, há uma que até coincide, que eles até foram todos ver. Isto não é... Nem os próprios críticos veem as peças de teatro que criticam. Eu conheço críticos que nem sequer respondem aos convites para irem ver peças, por exemplo. E tu sabes, nós estivemos o ano passado com o espetáculo Alice, que esteve 6 meses em cena, esgotadíssimo. No hospital Júlio de Matos Matos. em Lisboa. E a maior parte dos críticos que nós convidámos não puseram lá os pés. Olha, não sabe o que é que perderam, problema deles. Exato. Estava esgotado por alguma razão, não é estar a puxar a brasa à minha sardinha, mas foi um grande espetáculo, sem dúvida. Exatamente. Sérgio, este espetáculo, o Ser ou Beber, eis a questão, era para ser levado apenas à cena durante algumas semanas. No entanto, o que é que está a fazer o êxito desta peça? É o boca a boca? Sim, sobretudo boca a boca. Não é um copo a copo. Não é. Claro que isso pode ajudar algumas pessoas a serem convencidas a ir. Não, é o boca a boca sobretudo, Germano, porque não temos nenhuma estrutura profissional por trás. Ou seja, são 3 pessoas, há uma entidade, esta sociedade anónima, que não é sequer uma associação cultural pré-definida, é um nome de um grupo só de 3 pessoas. Feito para esta Para peça? esta peça em particular, somos nós os 3. Mas vai-se manter? Vai-se manter, sim. O nosso objetivo foi, olha, vamos fazer uma experiência até quando decidimos então avançar com isto e depois do convite lançado ao João Ascenso, vamos avançando. Pronto, olha, pé ante pé, vamos vendo o que é que isto dá. Ok, dezembro até resultou, vamos entrar para o janeiro. E a verdade, com as 2 pessoas que estão à frente do bar do Teatro Barraca, que tem uma programação autónoma do próprio teatro, a Sandra e o André, que têm sido fantásticos connosco, em tudo. O que nós temos feito com eles é, mês a mês, vamos renegociando. Olha, Ou seja, é à quarta-feira, às 10 da noite. Às 10 da noite. Às 10 da noite. Isto só para... Há bocadinho estavas a falar da seriedade deste projeto. Este projeto começou a ser pensado e bolado em fevereiro, portanto, faz agora um ano. Nós só o estreámos em dezembro. Tiveram medo? Ainda tenho. Não, eu ia dizer, tenho pânico, não tenho medo. Medo já passei a fase. Porque isto é o trapézio sem rede. Mas é uma paródia ao flagelo social que é o alcoolismo? Não, de todo. Não. O alcoolismo é uma gota... O alcoolismo, que não é alcoolismo, atenção, é uma gota no oceano. E eu há bocadinho queria dizer uma coisa que não disse. A tolerância ao álcool depende muito de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas que bebem uma cerveja e já cantam o fado. E depois há pessoas E depois há pessoas que têm realmente alguma resistência física ao álcool. E nós jantamos muito bem, sempre. Temos uma parceria com o restaurante... Que é exatamente o contrário de tudo aquilo que aconselha o teatro. Ou seja, é comer depois da peça. Não, nós comemos e muito, porque ainda por cima somos os 3 muito bom garfo, então comemos bastante antes. Nós vamos sempre a um restaurante da filha de uma querida amiga, que também conheces, a Rita Ribeiro, da Joana, que é o Jardim, ao lado da barraca, e vamos sempre lá jantar e fazer o nosso convívio antes do espetáculo, normalmente com o convidado que está. Houve toda uma preparação. Nós temos uma página de Facebook que já existe há mais meses do que o espetáculo está em cena. Que é uma palhaçada, mas aquilo dá trabalho a fazer, ao contrário do que se pensa. Lemos muito, cortámos muitos textos, voltámos a reler, pensámos no guarda-roupa, ou seja, isto foi um processo muito... que esteve enlumbrando durante muito tempo. Não foi uma coisa que em setembro... bora lá fazer umas cenas malucas em dezembro ali na barraca e me dão shots. Não foi nada disso. E não é esse o nosso intuito, porque eu defendo estas coisas sempre e bato o pé. Se isto resulta lá fora, então nós vamos ter público para isto cá. Quer queiramos, quer não.
E quantas pessoas é que estão, cabem dentro do bar? Na barraca, 40 e... Sim, quase 50, já assim, Sim. muito apertadinho. Muito apertado, quase 50, porque nós estamos no meio do público. Nós ficámos com o bicho do imersivo, de estarem em cima das pessoas a fazer espetáculos. E agora é muito complicado ir para cima de um palco, não é? Está bem longe. O palco é muito distante. É muito longe, é uma chatice. Não, mas é interessante fazer esta coisa. Nós não temos contacto com o público, obviamente, não, porque as pessoas não são obrigadas a fazer nada. Para aqueles que têm medo dessas coisas. Aqueles que vão futuramente ver esta peça. Atenção, ninguém faz nada. As pessoas são convidadas a beber um copo connosco. Um copo No connosco. início da peça. No início da peça, isso é que lhes é oferecido. E depois, sim, é escolhida aleatoriamente 2 pessoas no público, que é o nosso rei e a nossa rainha, que têm papéis muito específicos, sim, mas se eu for uma pessoa mais reservada e não me apetecer ser a rainha, passo para o meu amigo do lado. E que convidados é que vocês já tiveram? O Ricardo Caritzis. O Ricardo Caritzis e agora o André Nunes. Portanto, isto é uma coisa André. recente. Em janeiro decidimos, uma vez por mês, ter um convidado. Não é todas as semanas? Não. O nosso apresentador oficial é o Paulo Cintrão. É ele que faz o Cicerone. E porquê é que não tentou fazer isso semanalmente? Olha, mais uma vez, por uma questão de trabalho excessivo que dá. Ou seja, um convidado para fazer este espetáculo connosco tem que o assistir, porque tem uma intervenção grande, tem que o assistir e tem que o ensaiar connosco, à séria. E depois tens outro problema, que são 3 espetáculos, não é só um. Ou seja, nós não sabemos qual é o espetáculo que vamos fazer em cada noite. E estar a pedir a um convidado para numa semana, porque se fosse semanal, numa semana estar a apreender 3 espetáculos, 3 formas diferentes de apresentação, os jogos são diferentes, tudo muda. Nós próprios, dependendo de quem bebe, também mudamos uma série de coisas no espetáculo. Não é? Se for eu a escolhida da noite, há coisas que ele tem que fazer ou que o João tem que fazer que eu faria se não estivesse eu a beber. Se vocês tiverem uma branca, já sabem de quem é a culpa. É do álcool. Não, é nada. É do Shakespeare que não escreveu aquilo como deve ser. Naturalmente. Então, seria? Eu não me engano. Já vos aconteceu ou não? Em 2 horas de espetáculo? Branca, não, por acaso acho que não. E hesitações, sim, muitas. Hesitações imensas. Hesitações muitas. Já aconteceu. Mas hesitações porque não sabia o texto ou porque já estavam efetivamente sob Porque já estávamos o efetivamente... Sérgio é a melhor pessoa para falar sobre isso. Os efeitos do álcool. Aliás, que eu sou melhor porque, repara o uma Sérgio coisa... é a melhor pessoa para falar eu sobre sou isso. recordista. Aquilo, juro, é tirado ao calhas. Eu Sim. não sei porque, já vou na 4ª semana consecutiva a ser o feliz... Os dados estão viciados. Eu também Eu já lhe acho. disse, ele tem aquele papelinho viciado com um imã qualquer, só pode. Só para o meu nome. Só com o nome dele. Eu acho que só lá está o nome dele. Amanhã vais fazer o teu sorteio, que é para Com perceberes. certeza. E vai ser a ti. Se eu vou ao público fazer o sorteio, amanhã vais lá tu fazer o sorteio para ver. O sorteio não é feito em cima da hora. Com as pessoas. É o público que faz, não somos nós. Temos 3 papéis com o nosso nome, assim como com os Dentro textos. do A pessoa recipiente. escolhe, levanta, nós lemos. Hoje vamos fazer este texto. Agora 3 papéis com o nosso nome, a pessoa mexe, ao calhas, tira outro. E hoje o feliz contemplado é o Sérgio, claro. Ou seja, pois, isso já é panagem da companhia. Ou seja, há bocadinho estávamos a falar do enganar, etc. O nível de adrenalina, não sabendo que texto vais fazer, se és tu que vais beber, se o rei e a rainha vão ser participativos ou não, se as pessoas vão... A nervo é tanta, eu acho que a gente podia beber um tonel, que mesmo assim ficávamos só Mas não é beber para esquecer. Não, esquecer aqui não convém. Não Estes convém. é que são os tais 10% que eu falava de improvisação. Claro. Nós temos de estar sempre preparados para tudo, para qualquer eventualidade. Até, como a Isabel dizia, para a participação ou falta dela do rei e da rainha. Sim. Porque tem um papel não muito ativo, mas é ativo e já nos aconteceu as pessoas inibirem-se, como tu falavas há pouco, as pessoas inibirem-se ou serem por si só inibidas e nós temos que conseguir dar a volta, porque senão o ritmo do espetáculo vai abaixo. Então temos que ser nós a moderar a coisa muitas vezes. Se ele não diz, temos que dizer nós, porque já... Isso, para vocês, enquanto atores, é do melhor que há? É o melhor desafio possível? Para mim é um dos. Sim, é um dos. Realmente, como a Isabel dizia, ficou-me o bichinho do imersivo. Não foi a primeira vez que eu fiz um espetáculo do género, já tinha feito em Sintra também, há muitos anos atrás. Não tão colado às pessoas, diga-se. Agora, este sim é um desafio, essa improbabilidade da situação é muito interessante. É uma adrenalina diferente, sim, todas as noites. Eu confesso que num espetáculo convencional,
a determinada altura perco o medo, perco o pânico, mas o nervo está lá sempre, não consigo disfarçar. Quer dizer, consigo, mas para mim não consigo disfarçar. Por mais que tente São distrair- técnicas? São. Por mais que tente disfarçar, pensar noutras coisas, e o que eu costumo dizer é que isso é uma forma de respeito por aquilo que se está a fazer. Neste caso é completamente diferente. Para além desse respeito, existe também este pânico de não saber o que é que vai acontecer naquela noite, porque tudo pode acontecer na verdade. E quem é o Abel? Quem foi o Abel? Quem foi? Pois, neste O caso, Abel quem faleceu. terá sido? Quem O terá sido, Abel. não sabe. Ora, nós estávamos à procura de um símbolo para nós. E eu pus no meu Facebook: alguém tem uma caveira, mas falsa. Não é? E apareceram-me vários, não sei o quê. E um amigo de longa data, ele mandou-me uma mensagem a dizer: olha, eu tenho uma caveira real de quando estava na Faculdade de Medicina. Disse: bem, empresta. Portanto, foi sorripiada. Não, até porque, nomeadamente, ela, Foi pedida de empréstimo. ela está tratada, tem um tratamento com verniz, não sei o quê, tem uma inscrição em cima com uma frase mexicana, tem uma assinatura, portanto, deve ter sido doada pelo Instituto de Medicina Legal, uma coisa do género, e é uma peça quase de coleção, é uma peça especial, devia ter trazido connosco, esqueci-me. E, portanto, esse meu amigo, o Gonçalo, disse-me: olha, empresto-os, obviamente, e porque nós queríamos fazer umas brincadeiras, uns vídeos e tal, a caveira, Shakespeare, Hamlet, pronto. Bora lá. E, de repente, o Abel virou o nosso xodó, aquilo. É o símbolo. Anda connosco para todo lado, já foi para a praia comigo, nomeadamente, fazer sessões de fotografia, que é estranho, estás a tirar fotografias de uma caveira no meio da areia, as pessoas olham para ti com uma cara de: esta tipa é maluca. Deve ser um ritual de estudantes, com Exato. certeza. Deve ser uma coisa dos duques e não sei o quê. E como é que chegámos ao nome Abel? Ele começou por ser... aliás, ele tem um nome que o proprietário lhe deu, que era... Não era Alberto, era... É Alberto, não, Alberto sou eu. Bom, era um nome parecido. Depois, como eu tenho esta voz grave e tal, nós brincamos um bocadinho. E quando eu estou com a voz mais grave, brincamos e dizemos que eu sou o Alberto, porque, pronto, o agudo fugiu não sei para onde. E depois achámos que Alberto era muito grande e houve uma brincadeira que eu fiz com o João Ascenso, já não me lembro, uma fotografia qualquer que lhe mandei, que estava só... Eu escrevi o meu nome e o João só deu Abel. E ficou... A caveira vai ficar Abel. E ficou Abel. E tem um papel importante. Tem um papel importantíssimo. O primeiro é a nossa imagem. É o Abel. Para além de nós os três, o Abel é a nossa imagem de peso. E o Abel entra connosco em cena. Assiste ao espetáculo com o público. Se calhar agora Na mesa dizer, do Rei e da Rainha. Na mesa do Rei e da Rainha. Se calhar agora dizer que temos uma caveira verdadeira, as pessoas vão pensar que meninas malucos e não metem Sabes lá que a os partir pés. daí, porque essa curiosa, a partir daí houve imensos símbolos que mudaram. Os copos iniciais de shot que Verdade. nós temos são caveiras, São caveiras. são em plástico. Por exemplo, temos uns cartões de visita que têm naturalmente caveirinhos. Portanto, a E partir tem o daí, Abel. vamos ter uma... Estamos a trabalhar para isso. Vamos ter uma espécie de merchandising com umas t-shirts com o Abel. O Abel. Personalizado para cada um dos O três. Abel, depois de morto, repente- está a ter um sucesso incrível. São aqueles que faturam mais, não é? Esta peça, o Ser ou Beber, eis a questão, pode ser uma peça de culto. Daquelas que é um bocadinho underground, que não está no mainstream. Peço desculpa destes anglicismos, mas às vezes não me sai outras coisas. Isto em Nova Iorque está off-Broadway, portanto sim. Fora do circuito habitual do teatro Isto comercial. está off-Broadway. Está off-Broadway e tem... Nós temos um amigo que ainda por cima nos tem ajudado imenso, o André Fernandes, que tem feito a banda sonora, trabalhado a banda sonora deste projeto. E o André esteve em Nova Iorque em setembro, outubro, e nós pedimos-lhe para ir ver o espetáculo. E grande parte das informações que tivemos inside the box foi dele, porque não havia como furar, porque eles realmente não passam muita coisa para fora a nível de redes sociais, e eu percebo o segredo da alma do negócio. E o André foi ver, e pelo que nós percebemos, porque na altura nós estávamos com ele quando ele estava a marcar os bilhetes, aquilo está esgotadíssimo. Esgotadíssimo. Chegam a fazer 2 sessões por dia, têm 2 elencos, nós ainda não chegámos aí. Se bem que eu acho que dificilmente largarei a criança assim para outra mão. Mas está esgotadíssimo, tem várias sessões por dia, está de terça a sábado. A cultura é diferente. É outra coisa. Aquilo era um sítio que era uma casa de prostituição que foi totalmente recuperada
para fazer a casa de espetáculos que eles têm, que é uma biblioteca linda, 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 uma coisa maravilhosa, um espaço. Quando eu descobri, meses mais tarde, que aquilo era uma casa, tinha sido uma casa de prostituição, pensei, uau, incrível. E acho que é num espaço que não foi a nossa primeira ideia, fazer isto numa coisa meio clandestina, meio, qual é a palavra, passo para entrar e tal. Só que em Portugal nós não temos esse espírito, infelizmente. Ou nós não temos ainda capacidade. E ficaram-se pelo bar da barraca. Ficámos felizmente e agradecemos imenso à barraca por nos ter, ao bar da barraca por nos ter aberto a porta e agora ao Madeira Pura, e estamos a querer espalhar raízes para outros sítios, porque nós acreditamos, e quem tem vindo ter connosco, acreditamos piamente neste projeto. Portanto, este é um projeto que para já fica em Lisboa, mas que poderá ser facilmente exportável para outros sítios. Vai ser exportável para outros sítios. Eu acredito, por exemplo, e não é estar a denegrir o público de Lisboa, mas acredito que isto, por exemplo, no Porto, terá um impacto diferente do que tem em Lisboa. Eu gosto muito do público do Norte, seja em que espetáculo for, sempre que vou ao Porto ou ao Norte. Eu tenho espetáculo no Norte este sábado. Sempre que vou ao Norte fazer espetáculo, venho de lá muito mais... E aguardem para ver, não é? Como dizia o outro. Sem dúvida. Ser ou beber, eis a questão, foi o que nos trouxe hoje aqui à conversa com a Isabel Guerreiro e o Sérgio Moura Afonso. O João Oscense é o terceiro vértice deste triângulo, deste grande projeto que está no Teatro A Barraca, no Cine Arte em Lisboa. Quarta-feira às 10 da noite, mas esperem por novas notícias. Elas vão surgir, não são? Vão surgir sempre. Acompanhem-nos na página do Facebook e no Instagram. São Nossa página de as Facebook. únicas vias de comunicação no momento. É lá que nós comunicamos sempre os convidados especiais, as novidades. E vejam e revejam esta entrevista aqui na RDP Internacional, que teve muito prazer, mais uma vez, em vos ter mantido aqui cativos durante 45 minutos. Muito obrigado, até à próxima. Adeus, Germana, obrigada.